Em 1983, o mundo conheceu a história de Stephen Callahan, um aventureiro navegador que estava navegando no meio do Atlântico Norte quando seu barco foi pego por uma tempestade muito forte, muito violenta, e o barco afundou. Ele conseguiria se refugiar num bote salva-vidas, mas imagina, se já foi difícil sobreviver, né, no barco grande que afundou, agora no bote, pequeno bote, era mais difícil ainda. Ele conseguiu capturar alguns animais ali do mar, peixes, conseguiu capturar a água da chuva e sobreviveu bravamente durante 76 dias naquele pequeno bote até ser encontrado por um navio. Quando Deus permite tempestades na nossa vida é para que nós reconheçamos que Ele está conosco no nosso barco e que Ele nos dá força suficiente. Antes mesmo de Ele nos dar essas provações, Ele já nos capacitou com força suficiente para sobreviver a todas essas tempestades. E no Evangelho de hoje nós vemos, né, sobre isso, que está no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos 23 e seguinte, a passagem da tempestade acalmada. Diz assim: subiu Jesus no barco com os seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar o obedecem? Aqui nós vemos o Jesus humano, né? O Jesus que está dormindo. O evangelista aqui nos mostra exatamente isso, né? E o Jesus humano dormindo. Jesus já tinha feito muitos milagres em terra firme, é verdade. Agora Jesus quer fazer um milagre no mar, para que os seus discípulos, seus apóstolos entendam que ele tem o poder sobre a matéria. Sabe, Deus criou o mundo e colocou esse mundo sob as ordens, digamos assim, as leis da natureza. Mas ele está além da lei, porque ele criou a lei. E é por isso que acontecem os milagres, porque ele está acima da lei, da natureza. E ele quis fazer esse milagre no mar, por isso ele enviou seus apóstolos naquela embarcação para mostrar que ele tem o poder também sobre a natureza, né? Ele queria ensinar-lhes os perigos que viriam no futuro. E não só isso, queria ensinar também para que eles não se ensoberbecessem, porque, afinal de contas, eu pensei assim durante um tempo: não, mas se eu servir a Deus, nada de mal vai acontecer. Quando você se coloca para servir a Deus, aí que as provações vêm, sim. Porque o soldado só vai poder demonstrar a sua bravura, a sua coragem, né, na batalha. Não, você não conhece a bravura de um soldado num tempo de calmaria. Talvez seja por isso que o nosso exército muitas vezes nos envergonha, porque não lutou nenhuma batalha. No máximo uma batalha de travesseiros, né? É por isso que Deus permite na nossa vida essas tempestades. Permite que essa tempestade se erga contra nós, contra o nosso barco, para demonstrar que se nós tivermos ele no nosso barco, nós conseguimos. Aqui existem algumas interpretações sobre o barco, o que seria o barco. Nós sabemos que o barco é o barco de Pedro, é o barco da igreja. Mas nós podemos subdividir esses barcos também. O barco da minha família, o barco do meu trabalho, o barco do meu país. E também nós podemos entender aqui que o barco também é a cruz de Jesus. Porque Jesus mesmo falou: quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Então, por isso que nós podemos também entender que o barco da cruz, ele é difícil de carregar. Nós temos sim que ter essa resiliência. Tem horas na nossa vida que parece que Deus está dormindo. É ou não é verdade? Parece que Deus dorme, a gente pede, mas as coisas não acontecem. E é necessário que Deus, muitas vezes, permita isso na nossa vida, para que a gente possa valorizar as graças que a gente alcança, né?
Tem um ditado que muitas vezes me assusta, que diz assim: e se hoje você recebesse só o que você agradeceu ontem? As tempestades são necessárias para provar os soldados, para provar os velejadores. E veja o importante dessa historinha aqui, a história real, que Deus permitiu essa tempestade porque ele entendia do mar. Ele sabia, né, de como funcionava a natureza. E ele sabia como sobreviver. Deus nunca vai dar uma provação maior do que possas superá-la. Isso é bíblico. O próprio São Paulo vai dizer isso. Portanto, não se desespere. Se você estiver no olho do furacão, trace uma meta. Não tire os olhos da bússola para poder sair dessa provação. Mas a tua bússola tem que estar no caminho do céu. Foi para isso que Deus nos enviou aqui. Nós viemos do céu e para o céu temos que voltar. É preciso, antes de traçar a meta, saber para onde nós queremos ir. A partir de então, é manter firme, com os olhos sempre na bússola, sempre no caminho do céu. Bora lá, marinheiro. Sabemos que os mares estão agitados, mas navegar é preciso.